Tem alguma outra pergunta que você queria fazer para ele, Marco? Não, acho que é isso aí. Com relação, vamos fazer uma última, né? Com relação a essa parte aí das bases, né? O senhor já foi coordenador de partido, né? Já participou de vários partidos. Eu tenho muita dúvida com relação à formação de chapas, né? Quais são os principais critérios que são considerados? Quais estratégias quando vai montar uma chapa, né? Que agora há pouco a gente estava falando, né, que daquelas pessoas que se sentem incentivadas por amigos e falam, não, conheço muita gente, vou ser candidato. Uhum. E essas pessoas acabam exercendo um papel na eleição de ajudar a compor o número de votos no coeficiente eleitoral para o partido, né? Isso também é considerado na hora de convidar essas pessoas que vão ter menos votos, mas vão contribuir. Eu tenho um grupo, Glaucio. Fala um pouquinho sobre essa parte aí. Tá, eu vou te falar de como eu ajo. Tá. O que você está falando é correto. Acontece sim de formar grupos pensando num nome só. Então Certo. os outros acabam sendo rabicho. Aham. Tá? Então, mas eu vou te falar da forma que eu vejo, da forma que eu trabalho. Você trabalhou comigo, você participou da minha chapa. Eu não trabalho dessa forma. Eu não enxergo o Glaucio como um cara que vai empurrar. Porque eu estaria duvidando da sua capacidade. Entende? Certo. O que a gente faz sempre é reunir as pessoas e dizer, olha, qual o caminho que você vai tomar? O que você vai fazer? O que você pretende? Aí acaba caindo no livro. Né? O que você pretende? Como é que você acha que você vai ter esses votos? Que tipo de divulgação que você vai ter? O que você vai fazer para buscar esses votos? Eu formo uma chapa, é claro, é óbvio, por exemplo, nessa última chapa que a gente formou, já existia um vereador. Mas ele tem que fazer o trabalho dele também, porque senão ele não consegue atrair voto. Uhum. E é óbvio que os votos daqueles que não conseguiram conta para quem está com uma quantidade de voto maior. É óbvio, é a matemática da coisa. Sim. Mas eu não trabalho dessa forma. Quando a gente busca, quando a gente senta com o candidato, a gente vê a potencialidade dele. E não é porque existe dentro daquela chapa um vereador que esse candidato não pode ter mais votos que aquele vereador. Uhum. Você não tem que podar. Você tem que... eu vou repetir uma frase aqui que a gente ouviu toda a campanha, né? A gente tem que jogar adubo no pé daquele candidato. Certo. E o que é adubo muitas vezes? É dinheiro mesmo. Uhum. Porque se você não tiver dinheiro para fazer uma campanha, você não vai fazer. Se você ficar na dependência daqueles conhecidos que você tem lá no bairro, na escola, na faculdade, no trabalho, você ficar nessa dependência e não molhar a mãozinha deles para te ajudar a buscar voto, não pagar um combustível para ele, você não vai. Deve fazer material também, impresso, tudo. Você vai ter. É que muitas vezes a coligação, muitas vezes o próprio partido te ajuda nisso, né? Ele te dá um material. Mas ele não te dá o material que você quer, ele te dá o material que ele é universal para todos. Certo. Então, é o rostinho dele com o rostinho do prefeito, entende? Que está sendo apoiado, que foi feita ali aquela base e tal. Uhum. Se você quer fazer alguma coisa a mais, você precisa de dinheiro. E aí eu não estou falando para você pegar o dinheiro do bolso para fazer isso, não é isso. Aí você tem que pegar um partido, ver o que o partido vai poder te ajudar. Porque muitas vezes existe a verba eleitoral, que o partido pode te ajudar. Então, analisar o partido, e aí se fala também sobre isso, analisar o partido é uma coisa essencial. É essencial, você precisa saber o partido que você está indo. Às vezes existe o partido, mas não tem dinheiro. E o que dá dinheiro para um partido? O que faz o partido ter dinheiro? Eleitos. O número de eleitos. De qual eleitos? Deputados. De deputados. Ah, sim. Quanto mais deputados tem no partido, mais verba partidária o partido vai receber. Uhum. Entende? Então, não adianta você ir para um partido que não tem um deputado sequer. É. Você pode ir para ele? Pode, você pode ir para ele. Mas desde que você banque a sua campanha. Uhum. Porque você não pode pedir para uma empresa bancar mais a sua campanha. Então tem todo um trabalho, um conhecimento da legislação eleitoral para você seguir. Entende? Uhum. Então, assim, respondendo praticamente, tecnicamente a sua pergunta, eu não faço uma chapa para poder, naquela chapa, criar números de votos para fazer o cabeça da chapa. Uhum. Um nome forte você precisa ter. Um nome que traga votos para dentro do partido você precisa ter. Mas você tem, por exemplo, falando claramente aqui, o Tropiano foi para minha chapa porque o Tropiano tinha voto. Bora para lá. Perigava até ele ter mais voto do que quem foi eleito. Uhum. Entende? E aí vai o trabalho de cada um.
E depois analisar o que foi errado, o que aconteceu para poder, na próxima, melhorar. Então, eu busquei gente para dentro do partido, a princípio, que tinha voto. Né? A princípio que tinha voto. E aí também a análise foi, não, eu quero ser candidato porque eu tenho certeza que eu vou buscar. Não sei se eu vou ser eleito, mas eu vou buscar. Ok, então vem para cá. Bora lá. Porque tem aquela que, eu quero ser candidato. Mas o que você vai fazer? Não, o pessoal vai votar em mim. A hora que eu colocar meu nome, o pessoal vota em mim. Lamento muito, mas comigo assim, você não vai trabalhar. Não é dessa forma. Dispensei muitos assim. E não tirei o sonho do cara. Não tirei. Eu disse para ele, olha, você precisa procurar um outro partido, porque esse partido aqui não vai conseguir fazer com que você chegue onde você está pretendendo. Porque eu vi que o sonho do cara era muito desproporcional a uma realidade. E aí depois você fica culpado. Eu tenho uma equipe, cara, que são de 30 pessoas, que para onde eu vou, eles vão junto. Se eu sair hoje do partido que eu estou e for para outro, eles vão junto comigo. Entendeu? Porque há anos, desde lá de 2014, 15, esse pessoal está comigo por quê? Franco, claro, objetivo, sem mentira. Então as pessoas te acompanham. E isso eu não abro mão. Confia no seu trabalho. Isso eu não abro mão. O Tavares fez uma pergunta aí, vamos encerrar com ela. Qual a opinião dele sobre a influência das redes sociais nas eleições? Até você falou sobre a campanha e tal, né? Fala Então, um pouquinho sobre como utilizar, qual a importância. Então, até agora ou daqui para frente? Né? Porque daqui para frente nós temos aí o sonho de um desses poderes aí, lamentavelmente, ser dissolvido, porque não é possível. A partir do momento que a gente coloca uma limitação na comunicação, nós estamos tirando os direitos das pessoas de se expressar, e aí está lá na Constituição. Não pode. Eu tenho meu direito de ir e vir, de falar aquilo que eu bem entender. Né? Então, é antes ou depois? Se for antes, eu acho a rede social, obviamente, uma terra que foi pouco explorada ainda. Ela poderia ser muito mais explorada. Mas eu não gosto que aparece lá na minha rede social o candidato pedindo voto. Bloqueia. Você tem a liberdade de não ver. Vai lá e bloqueia. Você não vai ver mais nada daquele candidato. Mas eu acho essencial, porque é um mundo de transformação da comunicação. Antes nós tínhamos a TV. Hoje a TV é pouco assistida, cara. Você entra no streaming hoje. Eu não lembro a última vez que eu liguei a TV num canal aberto, num canal tradicional. Não lembro. Eu chego em casa e eu vou lá assistir os streaming da vida. Sim. E os jovens hoje não sabem nem o que é TV aberta. Não sabe. Você tá entendendo? Então a gente tem que captar, entender essa geração. A minha época, que eu acho que eu sou um pouco mais velho que vocês aqui, né? A minha época era TV. Era TV e rádio. Eu me lembro, cara, do Lula sendo candidato a vereador em São Paulo. Né? Porque a propaganda de lá caía aqui. Naquela época não tinha nem TV Ribeirão. Né? Então a Globo pegava Brasil. Então a gente pegava horário político de lá. Então, assim, mudou tudo isso. A comunicação ela está mudando. Ela vai mudar muito mais ainda. Vai vir muito mais novidades aí. Né? A telinha vai ficar só aqui mesmo, por enquanto, no celular, porque nem em casa você vai ligar a televisão mais daqui a pouco. Né? E quando você liga, você está ligando ele linkado com o que você assiste no celular. Né? Então, assim, acho importante, respondendo para ele, eu acho importante a rede social. A rede social, ela ajuda, sim, se for no caso aí do candidato que você está perguntando, ela ajuda, sim, a definir, porque... Ela potencializa o offline do cara. Exatamente. Ela ajuda a definir, assim, quem é esse cara. Vamos ver o que ele está falando aqui. Entende? Então, eu acho que colabora, sim, a rede social, desde que a rede social seja totalmente não bloqueada por alguma ação jurídica aí que a gente está vendo. É verdade. Pessoal, sigam aqui mais uma vez, vou avisar, né? Quem estiver assistindo depois também, provavelmente, a gente vai voltar no episódio para assistir gravado, né? Que a gente tem um público que assiste gravado. Se você veio pelo nosso convidado, se inscreve aqui no Café Amargo, tá bom?